Nesta noite nós queremos meditar numa palavra. Nós estamos dando sequência ao Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 9 ainda. Interessante que Deus é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que o trabalho com os jovens de ontem tem tudo a ver com a mensagem de hoje, né? Nós trabalhamos a conectividade, né? Conectado em Cristo. E Deus, ele trabalha assim, o Espírito Santo, ele trabalha assim, nos envolvendo na obra, né? Sem nós menos esperar, Deus está trabalhando da forma dele. E a mensagem que nós vamos ministrar nessa noite é uma sequência daquilo que nós viemos fazendo, nós estamos fazendo. E deu exatamente aquilo que eles ministraram ontem ali na chácara. Essa conexão com Deus, a importância de nós valorizarmos uns aos outros. Foi uma bênção, foi uma bênção. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler esse texto dando sequência à ministração de domingo passado. Amém? Nós estamos transmitindo nosso culto hoje ao vivo, amém? Se os irmãos que estão online, por favor, ajude-nos a compartilhar esse louvor, ou melhor, esse culto para a glória do Senhor. Você que está online, nos ajude a compartilhar, compartilhe na sua rede social, esteja nos ajudando para a glória do Senhor, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38 até o 50, diz assim: Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. Eu lhe digo a verdade: quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar, com uma grande pedra amarrada sobre o seu pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, nesse lugar de adoração. Queremos ministrar esta palavra que o Senhor já tem colocado nos nossos corações. Eu creio, Pai, que é o teu Espírito que opera todas as coisas. Somos apenas um vaso que o Senhor usa, Pai. E neste momento eu peço a Ti, fale, Pai, através da minha boca. Me usa, Senhor, com poder, com autoridade, para a honra e para a glória do Senhor. É isso que nós pedimos, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu não esqueci de você não, tá, Igor? Depois você vai ler o texto. Amém? Tá, você achou que eu tinha esquecido, né? Não esqueci. Bom, o Igor hoje vai fazer uma leitura. Amém? Depois da mensagem, eu vou dar a oportunidade para ele ler uma palavra do Senhor.
Meus irmãos, é notório que nós temos vistos nos últimos anos. Eu posso dizer isso porque nós acompanhamos a rede social, a internet, as informações, enfim. Nós temos visto de uns anos para cá um individualismo nas instituições religiosas. Nós vivemos um individualismo nas nossas instituições. Infelizmente é isso. A religião ou a instituição A, a instituição B, elas não se unem, elas não se misturam. Infelizmente isso não é uma boa notícia, porque Jesus não foi isso que Ele veio trazer para nós. Jesus veio trazer um evangelho que alcança todos. E na sua palavra Ele mesmo diz que nós todos somos iguais perante Deus. Todos nós pecamos. Todos nós estamos separados de Deus, se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Todos nós estamos separados de Deus. Nós temos vivido esta individualidade no nosso meio cristão. E isso tem afetado não só as instituições religiosas, mas também as famílias, às vezes, vivem essa individualidade. Porque talvez elas se acham melhores, porque talvez ela acha que a família X ou Y, elas não merecem nenhum favor, porque são pessoas terríveis, são pessoas cruéis, são pessoas que praticam o mal, são pessoas que, ao nosso ponto de vista, não merecem salvação. Nós vivemos esse individualismo entre nós. O que falar das instituições? O pastor da instituição A não prega na instituição B. Isso não é verdade. Não vou citar nome de instituição aqui para que está sendo gravado ao vivo. Mas pastores, eles vivem no seu mundinho fechado, na sua religião ou na sua instituição, achando que eles é o dono da verdade. E aqui nesse texto nós vemos Jesus de cara já repreendendo o apóstolo João quando ele pensou dessa forma. Nós todos somos iguais perante o Senhor, não há essa diferença. E quando nós olhamos as instituições, nós vemos uns que oram mais, uns que oram menos, uns que pulam mais, não é verdade? Uns que dançam mais. Tem aqueles que acreditam no batismo X, no batismo Y. Tem aqueles que acreditam que haverá um milênio aqui na terra, outros que acreditam que o milênio é figurado. Enfim, existem interpretações da Bíblia, mas o Cristo é um só, o Deus é um só. Eu tenho certeza que Deus Pai, Ele fica olhando do céu e observando estas separações, essas várias placas de igrejas, várias placas, várias instituições, e muitas vezes isso não ajuda, porque se todos fossem unidos em um só propósito, talvez seria muito diferente. Mas tem muitos daqueles que estão lá ou que estão aqui que julgam a outra instituição, que julga a outra igreja. Vamos à igreja aqui para não ficar mais fácil. Talvez nós somos aqui da igreja presbiteriana renovada e nós queremos julgar os irmãos da Assembleia de Deus. Nós queremos julgar os irmãos da Deus e Amor. Nós queremos julgar os irmãos da Cristã do Brasil. Não! Todos somos iguais perante o Senhor. Jesus é um só para todos. E o próprio Jesus vai dizer nesse texto que tudo aquilo que nós fazemos para Cristo, em prol de Cristo, está bem aceito diante dele. Ele diz na sua palavra: quem não é contra, é a favor. Ele vai dizer: não tem ninguém que pregue a minha palavra, que anuncie o meu amor hoje e amanhã, ele vai falar contra mim. Então só existe um Deus, só existe um Salvador, só existe uma igreja. Qual que é a igreja que existe, irmãos? A igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. A igreja invisível que só Deus conhece. Talvez aqui nós podemos ver aqui um grupo, uma comunidade de pessoas. Nós somos da igreja presbiteriana renovada. O que importa é isso? O que importa é nós sermos da igreja de Jesus Cristo, a igreja imaculada, aleluia. Não importa se vocês estão aqui na igreja presbiteriana renovada, ou se estão na Assembleia de Deus, ou se estão na Batista, ou se estão na Deus e Amor, não importa a placa.
Vocês têm que estar na igreja de Cristo, amém? Vocês têm que pertencer a Jesus Cristo, é Ele, porque o dia que nós chegarmos diante de Deus e dizer: Pai, eu servi ao Senhor lá na igreja presbiteriana renovada, eu creio que aquela igreja era certa, Jesus vai olhar para você: você está enganado. A minha igreja não é a igreja presbiteriana renovada, a minha igreja é única só, eu só tenho um povo, eu não tenho placa aqui no céu. Amém? Então nós precisamos adorar esse Jesus, independente aonde você estiver, aonde nós estivermos, existe só um Deus, aleluia, digno de honra e de glória, e é esse que nós prestamos reverência e adoração, aleluia. O que nós vemos nesse texto, querido, é basicamente isso que nós começamos a dizer: Jesus repreendendo João, por ele achar que somente os 12 apóstolos tinham o direito de pregar o evangelho. O apóstolo João, ele depara então com um grupo de pessoas, um homem, o texto fala de um homem que estava expulsando o demônio em o nome do Senhor Jesus. O que tinha de errado nisso? Não tinha nada de errado nisso. Apóstolo João, como todos os judeus daquele contexto, eles achavam que somente eles eram os portadores da bênção de Deus, porque eles tinham na mão a Torá, eles tinham na mão a palavra de Deus, e eles achavam que só eles teriam o direito de alcançar a graça de Jesus Cristo. Mas Jesus, durante a sua caminhada, nós vamos ver que por várias vezes Jesus repreendia os discípulos quando eles pensavam assim. Jesus não veio só para os judeus, Jesus veio para os gentios, Jesus veio para os samaritanos, Jesus veio para os assembleianos, Jesus veio para os batistas, Jesus veio para os Deus de amor, Jesus veio para os presbiterianos, Jesus veio para todos. Nós todos somos um só povo diante de Deus. Isso é muito importante nós colocarmos no nosso coração, para nós não sairmos de uma igreja ou de outra igreja e dizer: eu não vou ficar nessa porque não é boa, eu não vou ficar nessa porque essa não é boa. Não, toda igreja física, como você está vendo aqui, tem um problema, tem uma dificuldade, mas o Deus é único, Jesus é o único, é Ele que resolve os problemas da igreja A e da igreja B, é Ele que resolve, é Ele que abençoa. E nós precisamos estar conectados nesse Deus, como diz esse tema dos jovens do sábado, nós estamos conectados em Jesus Cristo. Quando nós estamos conectados em Jesus Cristo, nós não fazemos acepção de pessoas, nós olhamos o trabalho do irmão, aquilo que o irmão está fazendo ali na esquina da outra igreja, e nós louvamos a Deus porque tem mais gente trabalhando para a obra. O que Deus precisa é de pessoas que trabalham na sua obra, porque a palavra de Deus vai dizer que a seara é grande e poucos os ceifeiros. O primeiro sinal dessa coletividade que nós vemos aqui nesse texto, nós começamos falando que nós não podemos viver nessa individualidade, mas nós temos que viver numa coletividade. E como que nós conseguimos viver numa coletividade? Em primeiro lugar, nesse texto, aceitar a ajuda de outra pessoa. Aceitar a ajuda de outra pessoa. Eu me lembro da ilustração que a Massara colocou lá para os jovens, onde ela colocou uma caixa, os jovens fizeram uma fila, e a última pessoa, a primeira pessoa com uma caixa vazia, e a última pessoa, ela tinha um pedaço de papel, ela tinha que acertar aquele pedaço de papel dentro da caixa. A primeira reação da pessoa que estava lá no último lugar, foi pegar o papel e tentar jogar e acertar, fazer uma cesta, né? Tentou umas 3, 4 vezes, né, Daniel? Daniel sabe disso aí. Não acertou nenhuma. Porque o propósito não era ele acertar de lá. O propósito era levar aquele pedacinho de papel dentro da caixa. Qual era o mais fácil fazer? Não tinha uma fila de pessoas? O que nós estamos dizendo? Aceitar a ajuda uns dos outros. O ideal era o Daniel passar por da frente, o outro passar por o outro, o outro passar por o outro, e assim até chegar na caixa. E foi isso que eles fizeram, quando eles descobriram que não era para jogar, não era um individualismo, não era eu sozinho que tem que fazer. Não, você precisa do irmão da frente, e o irmão da frente do outro, e o outro, o outro, o outro. Nós todos precisamos uns dos outros. Amém? Então, para nós vivermos essa
coletividade, nós precisamos entender em primeiro passo aqui, aceitar a ajuda uns dos outros. Nós somos uma família, assim como diz Paulo, nós somos como um corpo de Cristo. No corpo o braço direito não pode fazer para o braço esquerdo, no corpo a orelha não pode fazer para o nariz, e assim sucessivamente. Nós somos um corpo, e para esse corpo funcionar legal, nós precisamos da ajuda uns dos outros, aleluia. E primeira vez que João foi repreender este homem que estava expulsando o demônio, Jesus viu o grande erro do apóstolo João, dizendo: João, não é por aí, João. Você tem que aceitar qualquer pessoa que esteja falando em meu nome. Se estão expulsando em meu nome, se estão agindo em meu nome, como ele disse, ninguém que é contra mim vai falar bem de mim. Ou aquele que é contra mim, ele jamais vai falar de mim. Mas ele está falando de mim porque ele não é contra, ele é a favor. E muitas vezes nós deparamos com isso, irmãos. Infelizmente, por causa, como eu comecei dizendo aqui no início, por causa das muitas instituições que às vezes têm pregado uma ideia de que só a sua igreja é a igreja perfeita. É verdade, não é? Estou mentindo? Não. Quando você encontra um irmão de uma igreja X, para você convidar ele para vir para uma igreja A, ele tem dificuldade de vir porque ele acha que essa igreja ou aquela outra igreja, ela não vai para o céu, porque as pessoas andam diferente, as pessoas se vestem diferente, as pessoas falam diferente. Engano dessas pessoas, porque o mesmo Jesus que morreu para o A, morreu para o B. O mesmo Jesus. E quando nós cristãos entendermos a necessidade de nós vivermos essa coletividade, ou esse apoio mútuo, esse entendimento de que só existe um Deus sobre a face da terra, só existe um Cristo, amém? E a igreja aqui, local que nós estamos vivendo, irmãos, se todos nós, como membros do corpo de Cristo desta igreja, começarmos a pensar assim: eu preciso fazer alguma coisa para a igreja, eu preciso fazer alguma coisa para o corpo de Cristo, eu preciso ganhar a alma para Jesus, eu preciso fazer uma dinâmica na igreja, eu preciso pregar na igreja, eu preciso ler uma palavra na igreja, eu preciso cantar na igreja, eu quero expressar o meu louvor, eu quero expressar a minha gratidão a Jesus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, irmãos. Nós vamos encher esta igreja de missionários do Senhor Jesus Cristo, que serão lançados pelas nações que estão precisando de missionários. Nós fomos chamados para ser missionários do Senhor Jesus sobre essa terra, e Deus está ensinando para nós nesses últimos dias sobre a necessidade de nós conectarmos em Cristo. Está aqui a camiseta dos jovens. Conectarmos em Cristo, porque quando nós conectamos em Cristo, nós desconectamos das instituições que pregam mentira aos nossos ouvidos, nós desconectamos do mundo, nós desconectamos da internet, das redes sociais, que muitas vezes gastam o nosso tempo, ou nós gastamos o nosso tempo vendo redes sociais e não adoramos a Deus, não glorificamos a Deus. Necessidade de sermos coletivos. Então, nesse texto que nós vemos, em primeiro lugar, nós precisamos viver essa coletividade. E para viver a coletividade é aceitar a ajuda do próximo. Em outras palavras, é aceitar o ministério do irmão, é aceitar o chamado do irmão. O irmão foi chamado para cantar, é cantando que ele vai adorar a Deus. O irmão foi chamado para pregar, é pregando que ele vai adorar a Deus. O irmão foi chamado para ler uma palavra, é lendo a palavra que ele vai adorar a Deus. O irmão foi chamado para cuidar de uma mesa de som, vai ser na mesa de som que vai adorar a Deus. Foi chamado para tocar bateria, para tocar violão, e isso tudo faz parte do corpo de Cristo. Amém? Aleluia! Quando nós entendermos isso, meus queridos irmãos, eu tenho certeza que nós vamos viver um outro contexto de igreja nessa terra. Nós vamos deixar de viver esse individualismo e vamos viver essa coletividade, vamos viver em unidade, em um só corpo. Eu tenho certeza que as forças do inferno se abalarão quando nós pensarmos dessa forma. E tem muitas vidas, muitos jovens, muitos homens, mulheres sendo lançado
no fogo eterno, sendo levado para o inferno, porque não ouvem a palavra, não têm oportunidade de ouvir a palavra. E às vezes é por causa de mim mesmo, é por causa de nós mesmos, porque nós não estamos conectados em um só assunto. Nós estamos um para lá e outro para cá, né? Puxando para cá, outro puxando para lá. Não, nós temos que pensar uma só coisa, um só assunto. O assunto é Cristo na vida das pessoas. O assunto é: Jesus está voltando e o seu amigo vai para o céu, o seu irmão vai para o céu, a sua mãe, seu pai vai para o céu. Você tem certeza disso? Que você vai para o céu. Conectados em Cristo é ter a certeza de que se eu morrer hoje, eu estarei na glória, aleluia. Se você morrer hoje, você tem que ter esta certeza: eu estarei na glória, porque eu estou conectado em Cristo, aleluia. E nós vemos nesse texto também, meus queridos irmãos, que todos nós precisamos fazer pelo reino de Deus. O texto nos ensina que todos nós precisamos fazer pelo reino de Deus. No versículo 41 vai dizer assim: eu lhes digo a verdade, quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa, aleluia. Jesus jogou aqui no mínimo do mínimo, um copinho de água que você der para uma pessoa, em o nome de Jesus, você terá galardão no céu. Isso significa que ninguém é desqualificado a fazer alguma coisa. Não é possível que você não sabe dar um copinho de água para alguém, dizendo: aqui, eu estou te dando esse copinho de água no nome de Jesus. É porque Jesus te ama, é porque Jesus tem um projeto na sua vida, é porque Jesus morreu na cruz por você. Não é possível que nós não conseguimos fazer nem isso. E Jesus está dizendo desta forma para nós: nem que seja um copo de água que vocês derem, por vocês pertencerem a Cristo, de maneira nenhuma vocês não receberão a sua recompensa. O texto está claro nos dizendo que todos nós precisamos, porque um copo de água todo mundo é possível dar, aleluia. Todos nós temos condições de dar um copinho de água para alguém, mas você pode fazer mais, aleluia. Jesus te chamou para fazer mais, como nós começamos dizendo. Você pode pregar, você pode fazer uma dinâmica, você pode cantar, você pode ler uma palavra, você pode convidar, você pode visitar, você pode ofertar, você pode contribuir, você pode fazer para o reino de Deus. E o reino de Deus haverá de crescer nesta cidade. O reino de Deus, aleluia, haverá de crescer, aleluia, neste país. Sabe por quê? Porque nós vamos estar conectados em Cristo, não em denominações, não em instituições. Vamos estar conectados em Cristo. E aonde você estiver, aonde nós estivermos, nós vamos fazer para o reino de Deus, aleluia, aleluia. Querido, nós vemos também nesse texto, no versículo 42, Jesus alertando aqui o apóstolo João e os outros discípulos. Todos nós precisamos evitar fazer algo pelo reino. Algumas coisas também nós precisamos evitar. Jesus vai falar assim: nós precisamos fazer, porque nem que seja um copo de água você pode dar. Mas no versículo 42 ele vai dizer assim, ó: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Imagina só o grau de amor que Jesus demonstrou para os pequeninos. E quem são os pequeninos, irmãos? Os pequeninos, aqui nós podemos trazer ao texto que nós estamos lendo, este homem que João disse para ele parar de expulsar demônio no nome de Jesus, porque ele não pertencia ao mesmo grupo. Pequenino é aquele que às vezes nós rejeitamos porque é de outra denominação. Pequeninos é aquele que às vezes estão lá na calçada, lá na sarjeta. Pequeninos é aqueles que não têm condições às vezes nem de vir aqui, e às vezes nós precisamos ir na casa dele. Nós não podemos fazer isso no reino de Deus. Nós não podemos fazer tropeçar um desses pequeninos.
Aqui Jesus falou esta palavra, por quê? Porque João, ele fez tropeçar este homem. Esse homem estava expulsando o demônio no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo empolgado, com certeza, ele tinha aceitado a fé. Ele tinha aceitado a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo. E só através do Espírito Santo, só através de Jesus que ele estava expulsando os demônios. Ele estava fazendo a coisa certa. Mas Pedro, ainda sem conhecer muitas coisas, sem ainda entender realmente o reino de Deus, achando que aquele movimento que Jesus estava fazendo ali na Galileia era só para ele, só para os 12. E João, quando vê aquela cena, ele fala: para de fazer isso, porque você não é um dos 12. Jesus está comparando esses pequeninos com aquele homem que foi rejeitado por João. Quem são os pequeninos que têm aparecido na sua porta? Quem são os pequeninos que têm aparecido no seu dia a dia? Como fazer uma reflexão sobre isso, meus irmãos? O quão importante, porque o peso que o Senhor Jesus colocou aqui para aqueles que faz tropeçar um desses pequeninos é muito grande. Jesus está falando que nós teríamos que amarrar uma pedra e lançarmos nas profundezas. Jesus estava falando assim: é melhor vocês morrerem do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Jesus está dizendo: eu amo eles, eu amo a qualquer um deles, eu amo o drogado, eu amo o alcoólatra, eu amo a prostituta, eu amo todos para mim são iguais. Eu não vim só para você, João, eu não vim só para você, Mateus, eu não vim só para esse grupinho de 12, não, eu vim para os pequeninos também, eu vim para todos, amém? Quem é um pequenino de Jesus aí, levanta a mão. Nós fomos chamados de pequeninos, porque nós também éramos rejeitados, aleluia, nós éramos os gentios. Pedro também, ele não acreditava que essa palavra de Jesus poderia chegar a mim, que sou gentil. Nós também fomos enquadrados nesse termo pequenino, quando Jesus falou: nós somos os pequeninos de Jesus. E observe o tamanho do amor que Jesus demonstrou por mim e por você, quando ele repreende os seus discípulos e diz: olha, eu amo eles de uma tal forma, e se vocês fizerem tropeçar um desses meus pequeninos, é melhor vocês amarrarem uma pedra no pescoço e jogar-se no mar. Jesus está dizendo: não mexa com ele, não toque nele, porque eles são a menina dos meus olhos, aleluia. Eles são especiais para mim, aleluia. Todos nós somos especiais para o Senhor. Então observa que nesse texto nós aprendemos o que nós precisamos fazer. Todos podem fazer alguma coisa. O que é que nós não podemos fazer? Fazer tropeçar um desses pequeninos. Qualquer pessoa que chega até nós tendo sede da palavra, querendo ouvir a palavra, nós temos que abraçar, nós temos que falar de Jesus, não importa a situação que ela esteja, não importa o grau de pecado o que ela esteja, o nosso papel é trazer a paz sobre o coração dessa pessoa, é trazer a pacificação. É para isso que Jesus nos chamou. Tenha paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vemos aqui também nesse texto, Jesus nos ensina algo maravilhoso sobre essa coletividade, sobre a ideia de nós andarmos unidos em Cristo. Em amor, usaremos nossos membros, mão, pé e outros mais, para levantar pessoas, e não para fazê-las tropeçar. Jesus cita nesse texto 3 partes do nosso corpo: a mão, o pé e os olhos. Não é isso? A mão, o pé e os olhos. Se a tua mão o fizer tropeçar, corte-a. Interessante que talvez você já tenha lido esse texto e entendido ele errado. E quando nós lemos ele rápido, nós lemos assim, ó: se a tua mão fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. De cara nós interpretamos assim: bom, Jesus está falando que se a minha mão está fazendo eu tropeçar, não é isso que nós entendemos? Se a minha mão está fazendo eu tropeçar, eu tenho que cortar ela, porque é melhor eu ir para o céu faltando uma mão. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, presta atenção na vogal O. Olha lá,
se a sua mão o fizer tropeçar. Tropeçar quem? Um daqueles pequeninos. O texto está claro. Se a tua mão fizer tropeçar um desses pequeninos, em outras palavras, Jesus, vamos supor que Jesus está falando para João. João, se a tua mão o fizer tropeçar aquele homem que estava ali expulsando o demônio, é melhor você cortar a sua mão. Se o teu pé fizer tropeçar aquele homem, aquele pequenino, é melhor você cortar o seu pé. Se o seu olho o fizer tropeçar, não é me fazer tropeçar, o fizer tropeçar. Irmãos, nós vemos claro aqui o grande amor de Deus para conosco. O grande propósito de Deus que nós vivamos nessa coletividade. Coletivo, andarmos juntos. Jesus repreende João quando ele pensa que só os 12 eram capazes de expulsar demônios ou tinham o poder de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus chamou você também para um propósito. Todos aqui foram chamados para fazer na obra de Deus. Pastor, eu não sei fazer nada. Um copo de água, você sabe, né? Quem consegue dar um copo de água para alguém no nome de Jesus? Levanta a mão. Vixe, é pouca gente, nem todos. Todos, né? Daniel levantou as 2 mãos. Nós temos que ter esse propósito, meus irmãos, e viver essa unidade, essa coletividade. Eu tenho certeza que Deus ainda continua trabalhando no meio de nós. Eu fiquei muito feliz quando eu vi ontem o movimento dos jovens ali. Já faz tempo que nós vemos orando, batalhando, lutando. A Massara sabe disso, os jovens sabem disso. Nós já fomos ali várias vezes. Nós estamos lutando para que o Senhor traga esses jovens para a casa do Senhor. E não fique só ali na chácara. Vamos para a praça, vamos fazer alguma coisa, vamos envolver os jovens, vamos fazer um trabalho com os jovens nessa cidade. Nós temos espaço aqui na frente, nós temos a praça aqui perto. Nós precisamos fazer um movimento cristão, conectarmos mesmo em Cristo. Como o Moelso disse ontem lá na ilustração dele sobre o copo de água e o suco de uva. Ele colocou o copo de água representava a igreja, e o saquinho de suco de uva representava Deus. E aí você vai para a igreja, né? Deus está ali na igreja, só que sai dali, você fica do mesmo jeito. A água fica branquinha ali, mas o branquinho não era de paz, não é de beleza, não, né? É de ensinar que você não foi conectado. Mas aí trouxe a ilustração, né? Abrindo o suquinho, colocou o suquinho aberto, a água ficou roxa, ficou vermelha, mostrando que quando você realmente se junta com Jesus, se conecta com Jesus, você não consegue distinguir quem é quem. As pessoas vão olhar em você e vão pensar: será que é o Jesus ou é o Elson? É Jesus ou é a irmã Raquel? Vocês vão se misturar porque vocês não estão conectados. Amém? Nós precisamos estar conectados. Não é só vir aqui na igreja e daqui para fora já esqueceu, Jesus já saiu da sua mente. Não, Jesus tem que estar na sua mente 24 horas por dia e lembrar que você não merece, nós não merecemos. É a graça e a misericórdia de Jesus. Lembra que tem muitos jovens que estão aí perdidos, precisando ouvir a palavra de Deus e precisam ser salvos, precisam cantar esse hino da vitória como vocês cantaram aqui. Precisamos estar conectados em Cristo, amém? Nos envolver com Cristo, aleluia. As pessoas têm que confundir nós com um santo na terra. As pessoas têm que olhar para você e ver um brilho de Cristo, ver uma pessoa diferente. E como é que eu posso, pastor, transpassar isso? Como é que eu posso transpassar esse Deus que está dentro de mim? Você não vai roubar, você não vai matar, você não vai prostituir, você não vai xingar, você não vai ver pornografia, você vai temer a Deus, você vai orar, você vai jejuar, você vai estar conectado em Deus, aleluia. E quanto mais conectado em Deus, mais de Deus aparece em você. Quanto mais conectado, mais brilho você tem de Deus. E é isso, querido, vai fazer com que nós vivamos essa coletividade. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra que eu queria trazer ao seu coração nessa noite. Lembre-se disso. Jesus, Ele tem um propósito para nós vivermos coletivamente, juntos. Nós somos um povo santo que vai morar no céu. Mas desta santidade não vem de nós, mas vem de Deus. E esta santidade não é porque eu faço, nem porque você faz. É pela graça e a misericórdia de Jesus. Mas quanto mais nós fizermos aqui na terra, aleluia, mais pessoas vão ser alcançadas.
Jesus te escolheu para ser um embaixador de Jesus aqui na terra, e Ele espera por você, Ele espera por mim, Ele espera alguém ouvir da sua boca uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Muitas pessoas estão esperando você falar: ei, Jesus, Ele tem um propósito maravilhoso na sua vida. Jesus não quer ver você caído na sarjeta, Jesus não quer ver você nas drogas, Jesus quer ver você liberto, transformado, purificado. Mas para isso, aceite a Ele como seu fiel Salvador. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Convidar o Ministério de Louvor aqui na frente. Vamos cantar mais um cântico para encerrarmos.